A paz de Cristo, meus irmãos, aqui é o irmão Kennedy. Daremos continuidade hoje ao nosso estudo sobre salvação. Eu estou fazendo alguns estudos, estou postando inicialmente no canal Breve Vem, um canal abençoado. Então compartilhem esses áudios, essas mensagens para outras pessoas, para que outras pessoas também possam se alimentar espiritualmente e possam também ser abençoadas por Deus nesse tempo do fim que estamos vivendo, certo? Nesses tempos difíceis, que estamos vivendo. Então, iremos dar continuidade sobre o nosso tema aqui, que é sobre salvação. Quando o assunto é salvação, meus queridos irmãos, é necessário nós fazermos vários estudos. Até porque eu estou fazendo estudos pequenos, estudos breves, curtos, de 10, 15, 20 minutos no máximo, para não ficar muito extenso. Mas não dá para eu fazer, É porque assim, por ser um assunto de grande importância, de grande importância, o assunto mais importante é a salvação eterna em Jesus Cristo. É como Deus opera a salvação no homem, certo? E essa doutrina da salvação, ela envolve tudo, Ela envolve a graça de Deus, ela envolve todo o plano que Deus fez para poder salvar o homem, enviando Jesus ao mundo, certo? Enviando o seu Filho unigênito a esse mundo para morrer por nós. Então, enfim, é uma doutrina que envolve toda a palavra do Senhor, salvação eterna, certo? Até porque essa é a finalidade, É o objetivo de tudo. É nós sermos salvos eternamente, certo? E glorificarmos a Deus, Através da nossa vida aqui na terra, quando Deus nos salva, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a testemunhar sobre essa obra maravilhosa que Deus fez em nossa vida, que é a salvação eterna. Então, muitas pessoas, meus queridos, estão anulando a graça de Deus. Isso mesmo, é o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Muitas pessoas estão, por não entenderem profundamente essa doutrina, fazem muita confusão a respeito da salvação, como Deus salva o homem, e essas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus para a sua própria destruição. Então isso é muito sério. Vamos ter muito cuidado, meus queridos, quando a gente fala na palavra de Deus, quando a gente fala, sobretudo sobre salvação, certo? Temos que ter muito cuidado. Vamos aqui, Efésios, que é o texto base que eu estou usando, um dos textos base. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O texto diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, o ponto-chave, certo? Dando sequência ao estudo, e quem perdeu a primeira parte, assista, para poder ter um entendimento maior sobre essa importante doutrina. O texto diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós somos salvos, meus queridos, pela graça de Deus. Por que pela graça de Deus? Graça é o favor imerecido, certo? Ninguém merece. Aí Paulo continua: e isso não vem de vós. É dom de Deus. Essa fé que nós recebemos para crer em Jesus Cristo e ser salvo, ninguém desenvolve essa fé sozinho. A gente não desenvolve essa fé sozinho. Ninguém nasce com essa fé, certo? Tem que Deus operar através da pregação do Evangelho. Deus usa pessoas para pregar o Evangelho para nós, certo? E através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo opera em nossos corações para que possamos receber, e aí nesse momento a gente recebe o dom da fé salvífica, certo? E aí nossa vida é transformada, nossa vida é regenerada a partir daí. Então, e voltando aqui para o versículo
8 e 9 de Efésios, Paulo diz: "E não vem das obras, a salvação não vem por meio de obras." Por meio de obras. O que são obras? É qualquer esforço que você faça. É qualquer esforço. É frequentar um grupo religioso, achando que isso vai lhe salvar, entendeu? É qualquer coisa que dependa de você. Entendeu, irmãos? Qualquer esforço humano é caridade, certo? Obras, é qualquer tipo de obra humana. Obras humanas. Então, nada disso, irmão. Nenhuma obra pode nos salvar. A gente é salvo pela graça, como o texto diz, ó, porque pela graça de Deus sois salvos. Paulo repete isso exaustivamente nas suas cartas. Exaustivamente nas suas cartas. Que a gente é salvo pela graça, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Ninguém é salvo por obras. E a pergunta é: por que nós não somos salvos por obras? Vamos parar e analisar e pensar e entender, certo? Por que o ser humano não é salvo por obras humanas, por esforço humano? Porque para alguém ser salvo por obras, né, para você, para eu, para qualquer pessoa sermos salvos através de obras, através do nosso esforço, do nosso mérito, né, nosso esforço, é necessário que você seja perfeito. É necessário que a gente seja perfeito, perfeito. Que a gente não peque aqui nesse mundo, não cometa nenhum tipo de pecado, certo? Nenhum tipo de pecadozinho. As pessoas acham que pecados para Deus é só aqueles pecados graves, né? Adultério, porque eu não traio, né? Eu não pratico adultério, eu não fornico, entendeu? Eu não roubo, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? E elas acham que por fazerem isso, Deus vai, aqueles pecados pequenininhos, né? Que ela acha que é pequeno, só que para Deus não é, entendeu, irmãos? Para Deus, Deus é tão perfeito e tão santo e tão justo, que qualquer pecadozinho, o menor pecado possível, aquele pecado que você acha que é pequeno, como um pensamento impuro, como desejar uma mulher secretamente, né? Então, assim, como você amanhecer um certo dia de manhã mal-humorado, chamar um palavrão que você chama um dia, um simples palavrão que você chama um dia, é o suficiente para você ser lançado no inferno. Por quê? Porque você transgrediu a lei de Deus, entendeu? Você transgrediu a lei de Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, é justo. E é necessário, meus queridos irmãos, para poder alguém chegar, para poder alguém alcançar a vida eterna, para poder alguém alcançar a salvação, é necessário que essa pessoa seja perfeita. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 3. Então, assim, isso é muito sério, meus queridos. Muitas pessoas estão confiando em si mesmas, muitas pessoas estão colocando a confiança na salvação nelas mesmas, no esforço delas, em obras delas. Resultado, essas pessoas serão condenadas, essas pessoas não serão salvas, porque elas estão tirando a glória de Deus. A glória de Deus, estão anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Estão anulando todo o trabalho que Deus fez, estão confiando nelas, no esforço delas, no que elas fazem, e essas pessoas estão deturpando a palavra de Deus, estão distorcendo. Elas estão fazendo como Jesus disse em relação aos fariseus: vocês são guias cegos, vocês nem deixam ninguém, vocês nem entram no reino de Deus, vocês nem são salvos e também não deixam as pessoas serem salvas. Então, cuidado, meus queridos. Você pode estar como os fariseus da época de Jesus, né? Que se achavam doutores da lei, se achavam conhecedores da verdade, e eles estavam anulando o sacrifício de Cristo, anulando toda a graça, todo o amor de Deus, toda a misericórdia de Deus, todo o trabalho que Deus fez para nos salvar. Todo o trabalho que Deus fez, que Cristo fez por nós na cruz para nos salvar. Então você pode estar aniquilando, anulando isso. Você pode estar impedindo de entrar no reino. Você não está entrando no reino de Deus, né? Você está condenando a si mesmo, acreditando em seu esforço, na sua justiça, certo? E também está impedindo que outras pessoas sejam salvas, porque você está ensinando as pessoas errado. Você está propagando, né, essa heresia de salvação por obras, certo? Olha o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 3,
para você entender o que é a natureza humana, por que nós, seres humanos, precisamos da graça de Deus, do favor, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Que as nossas obras, Paulo diz aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo diz, né? Como está escrito, Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Certo? Então, Paulo diz, não há um justo sequer, entendeu? Não existe ninguém justo diante de Deus, ninguém é perfeito, né? Aí Paulo diz, e não há ninguém que busque a Deus. Certo? E aí, continuando, Paulo diz, né? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, né? Não há quem faça o bem, não há nenhum só, certo? Aqui no versículo 9, Paulo diz, no versículo 9, que é o versículo antes também, que é interessante, Paulo diz, pois já dantes, demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram, e não há um justo sequer. Você já pecou? Eu vou lhe fazer essa pergunta. Você já pecou alguma vez na sua vida? Você que diz que, algumas pessoas que dizem que a gente não é salvo só pela graça de Deus, é necessário obras humanas para ser salvo. Você é justo diante de Deus? Você se acha justo diante de Deus? Você nunca pecou, certo? Pare e analise isso. Você já pecou alguma vez na sua vida? Desde aqueles pecados pequenos até os maiores. Você já cometeu algum pecado na sua vida? Certo? Então, você verá que todos nós, meus amigos, todos nós, meus irmãos, pecamos muito, né? Pecamos muito contra Deus. Né? Aqueles pecados pequenos, aqueles pecados que são insignificantes, que nós achamos que são pecados pequenos, para Deus, né? Deus é tão santo e perfeito que é o suficiente para sermos lançados no inferno, porque você transgrediu a lei de Deus, certo? Por isso que Paulo diz aqui, não há um justo, todos estão debaixo do pecado, não há um justo sequer perante Deus, um justo, certo? E aí Paulo continua aqui explicando, no versículo 23, Paulo repete de novo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem. E aí no versículo 24, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Certo? Então isso aqui é muito profundo, irmãos, muito profundo. Peça o entendimento a Deus. Se você não está entendendo isso, coloque nos comentários embaixo aí, né? Peça a Deus entendimento. Nós vamos analisar mais texto a texto para você entender a natureza do homem, né? O que é o homem, certo? Como Davi diz em Salmos 51:5, na iniquidade eu nasci, no pecado me concebeu minha mãe. A gente já devido ao pecado adâmico, ao pecado original, certo? Toda a raça humana já nasce infectada pelo pecado, já nasce contaminada pelo pecado. Por isso que Paulo diz em Romanos 3:9, e ele continua falando, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram, não há um justo perante Deus, um justo, não há ninguém perfeito, não há ninguém perfeito. Pelo contrário, nós estamos muito longe disso aqui na Terra, né? Nós estamos muito longe. Se não fosse a graça de Deus para nos salvar. Se não fosse a graça de Deus, entendeu, meus queridos? Então, assim, a pessoa que diz que a graça de Deus não salva, que só a graça não salva, que é necessário fazer boas obras, e nós vamos entender o que são a importância das boas obras. Nós vamos entender que as boas obras, elas não podem nos salvar.
As boas obras, elas servem para confirmar que você já foi salvo. É diferente, entendeu? As boas obras, elas não nos salvam. Elas servem para atestar, para confirmar que agora você foi salvo, que agora você tem o Espírito Santo de Deus, que agora você tem o poder de Deus na sua vida, que agora você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É diferente, entendeu? Ou seja, nós somos salvos, a salvação não é a causa, as boas obras não são a causa da nossa salvação. A gente não é salvo por boas obras, porque isso seria impossível, impossível, né? A gente teria que ser perfeito diante de Deus. E como ninguém é perfeito, é aí onde entra a graça de Deus. Entendeu? Então, mas as boas obras, elas servem para testemunhar, para atestar, para comprovar que a sua fé é verdadeira, para comprovar que a nossa fé é verdadeira. E eu vou explicar isso mais adiante, a importância das boas obras, entendeu? Não para nos salvar, mas para provar que a sua fé é verdadeira, certo? Então, aí Paulo diz, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, ó, somos justificados. Justificado é o termo bíblico, é o termo teológico para a salvação. Então, nós somos, ó, justificados gratuitamente, né? Ou seja, de graça. Nós somos salvos, ó, de graça. Aí Paulo até repete, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Paulo repete de novo, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual, ó, Deus Pai, propôs para propiciação dos nossos pecados, através da fé no seu sangue, no sangue de Cristo derramado na cruz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. E aí no versículo 28, Paulo diz, né? Paulo diz, concluímos, pois, que o homem ele é justificado, salvo, ele é regenerado, ele é redimido por Deus, pela fé, somente pela fé, sem as obras da lei, certo? Sem as obras da lei, ok? Então, é isso, irmãos. Iremos continuar, se Deus permitir, com mais estudos abordando essa importante doutrina, que é a mais importante de todas, que é a salvação eterna em Cristo, que envolve toda a Bíblia e que muitas pessoas, muitas mesmo, infelizmente, têm distorcido a palavra de Deus. Elas têm impedido, né? Elas não conhecem a Deus e têm impedido outras pessoas de conhecerem a Deus verdadeiramente, né? Então é isso. Glória a Deus. Amém.